Você sabia, Mayara Foco, você que é mãe de 2, Sim. que menores de idade podiam pegar empréstimo em banco? Então, não. Fiquei chocada com essa Nós informação. Vamos saber um pouco mais sobre essa informação agora, porque a Justiça Federal suspendeu a possibilidade de concessão de empréstimos consignados a beneficiários do INSS que são menores de 18 anos, mas suspendeu a possibilidade disso acontecer sem autorização judicial. Essa medida foi tomada depois de denúncias de abusos envolvendo representantes legais e uma investigação da Polícia Federal. Para entender melhor essa história toda, na verdade, nós vamos conversar agora com a assessora jurídica do Instituto Defesa Coletiva, Lanai Maia, que está aqui conosco ao vivo nos estúdios da 98 News. Lanai, seja bem-vinda, obrigado por participar conosco aqui. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu queria entender, primeiro, isso que a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar. Já é estranho a gente imaginar que um menor de idade pode ter acesso a empréstimo consignado, mesmo que seja, dependente, não é dependente, na verdade, não é qual que é a palavra que a gente usa. É o responsável legal. É o menor de idade beneficiário, né, mesmo sendo beneficiário do INSS. Começou a haver denúncias de abusos de representantes legais que estavam pegando dinheiro em nome dos menores e a Justiça foi lá e proibiu que esse empréstimo seja feito sem autorização judicial. O fato é esse, né? Isso. Mas qual a premissa para que menor de idade tenha acesso a esse empréstimo? Só o fato de ser beneficiário do INSS? Sim, o empréstimo consignado é um empréstimo com desconto diretamente em folha, que é ou para beneficiários do INSS ou então para servidor público. Então, é um empréstimo com juros menor e que, considerando que o banco, diretamente na fonte, ele retém ali o valor da parcela. Então, nesse caso específico, ele é destinado a pessoas que têm um benefício ali do INSS. E no caso do menor, pode ser ou pensionista ou então aquele que recebe BPC. Então, faz sentido nenhum para mim. Não, vamos ver se eu entendi. Então, o menor que é beneficiário, ele tinha um responsável legal ali, até porque, como ele é menor, obviamente ele precisa de alguém maior de idade para tomar as decisões por ele. E aí, então, essa pessoa que deveria zelar pelo menor estava pegando o empréstimo para benefício próprio. E muitas vezes, claro, o menor não tem noção do que está acontecendo e ali acabava comprometendo a renda desse menor num eventual cenário em que ele deixe de ser menor e precise dessa renda para sobreviver. Isso. O comprometimento da renda não só quando ele deixar de ser menor, mas a partir do momento em que o empréstimo é feito. Então, por exemplo, o menor ele recebe R$1.000 por mês de pensão. Só a título de exemplo. É feito um empréstimo consignado de desconto de R$100. Aquele menor, a partir daquele momento, por exemplo, 6 anos, ele vai receber R$900 por mês. Então, isso compromete a própria subsistência desse menor, considerando que esse valor ele tem que ser usado, né, em benefício do menor, em benefício da sua saúde, da sua educação. Então, ele tem um valor a menos ali mensalmente para utilizar em benefício desse menor. Pode falar, Maia. Esse responsável legal, ele tinha acesso a esse empréstimo, bastava ele pedir ou ele tinha que ter uma ação judicial para pedir que comprove alguma dificuldade? Como que era? Pois é, até 2022, o responsável ele tinha que pedir uma autorização judicial para que fosse concedida essa autorização e o juiz possibilitasse que esse empréstimo fosse feito. Em 2022, teve uma alteração numa instrução normativa do INSS, tirando essa necessidade de autorização judicial. Então, a partir de 2022, o responsável legal poderia, sem uma expressa autorização judicial, pedir esse empréstimo. E, exatamente vendo esses abusos, o MPF de São Paulo entrou com uma ação coletiva e, nessa ação coletiva, pediu para que o juiz determinasse a suspensão dessa possibilidade. Então, a partir dessa decisão, com essa suspensão, o responsável legal ele tem que recorrer ao judiciário para explicar o motivo pelo qual ele vai recorrer ao empréstimo consignado e só após a autorização judicial ele vai conseguir fazer esse empréstimo. A gente está vendo aqui que mais de 480 mil menores beneficiários do INSS estão hoje tendo descontos nos benefícios, né, por empréstimos consignados que foram feitos naturalmente por seus representantes. Mas isso é um problema, Lanai, que acontece há muito tempo, por exemplo, com idosos. Né? Os idosos são frequentemente abusados por parentes próximos e às vezes cuidadores, né?
e são expostos ao mesmo tipo de problema. Para eles, existe alguma coisa que está sendo feita para evitar que esse tipo de empréstimo e esse tipo de abuso prevaleça? Sim, em relação aos idosos, infelizmente não se tem tanto controle assim, porque enquanto ele for capaz, ele pode sim pegar o empréstimo, ele é vítima não só de golpes dessas pessoas que estão próximas, familiares, mas infelizmente também hoje em dia temos empréstimos que são feitos sem consentimento. E o Instituto Defesa Coletiva, ele tem lutado exatamente contra essa questão. Nós temos diversas ações coletivas que visam extirpar esse abuso por parte das instituições financeiras. E também a gente tem a ação contra o INSS, contra a Dataprev, e recentemente a gente conseguiu fazer com que todos os benefícios previdenciários fossem bloqueados para empréstimo consignado para evitar golpe. Então, a partir dessa decisão da Justiça Federal, se o idoso ele quer ter um empréstimo consignado, ele vai ter que desbloquear o benefício dele e só assim pegar, evitando que terceiros ali o induzam a um erro ou que terceiros façam um empréstimo em seu nome sem que ele saiba. Quando você fala empréstimo sem autorização, você está falando disso, além do parente, do cuidador, que faz o empréstimo em nome do idoso, dele ter empréstimo sem autorização. É mais por parte de golpistas ou é o mesmo tipo de empréstimo feito por pessoas próximas? Tem os dois tipos, mas infelizmente a gente vê que tem muito por parte de golpista. E às vezes de pessoas até dentro das instituições financeiras, porque a gente sabe que essas pessoas elas trabalham com metas a serem batidas e elas envolvem ali o idoso numa história de que ele vai receber um benefício ou que ele vai receber um desconto. E pede para ele enviar uma foto do seu documento. Foto com o documento, né? Isso, e o idoso sem entender aquela situação, sem saber que hoje a foto, infelizmente, é uma assinatura, a biometria facial é uma assinatura, ele é induzido ali àquela questão e ele só descobre que ele foi vítima de um golpe quando ele vê que ele está recebendo ali R$400, R$500 por mês e não consegue garantir uma subsistência digna. Tem alguma coisa que pode ser feita para garantir uma proteção real a esses grupos vulneráveis? Você falou que tem ações contra o INSS e contra a Dataprev. Algo pode ser feito além disso? Uma campanha, a exigência de uma campanha, por exemplo, informativa? E quem estiver acompanhando esse processo de alguém próximo, pode fazer algum tipo de denúncia? O que pode ser feito? Sim, sim. A gente fala para essas pessoas ficarem sempre de olho no benefício delas, acompanhar de perto, ver o extrato, entender, né, o que eles estão recebendo e por que há algum tipo de desconto. Né? No meu INSS pode ser retirado o extrato de empréstimo consignado, então, assim, uma vez ao mês, conferir para ver se realmente o que está lá é o que realmente ele quis contratar. E se verificar alguma irregularidade, entrar em contato ou com o PROCON, ou com a Defensoria Pública, até mesmo com o Instituto de Defesa Coletiva, ou com qualquer órgão de proteção de defesa ao consumidor, para tentar entender realmente a situação e ver se tem alguma solução para o problema. O Instituto de Defesa Coletiva está atuando também na questão dos golpes do INSS, das instituições, das associações, né? A gente atua, inclusive a gente pediu para ingressar numa ação coletiva que foi ajuizada por uma outra associação. A gente já tem essa ação frente ao INSS e à Dataprev, porque a gente entende que esses descontos indevidos, eles não se dão só por causa da associação ou só por causa do banco, mas também por uma falha sistêmica do INSS, porque a gente entende que houve sim um vazamento de dados por parte do INSS e da Dataprev e, em decorrência disso, os idosos têm os seus dados acessados por terceiros maliciosos, o que faz e facilita com que eles caiam em golpe. Hoje é possível fazer essas ações coletivas e o idoso pleitear, inclusive, um ressarcimento de dano moral, certo? Sim. Isso ainda é possível? Sim, sim, ainda é possível. O idoso ele pode tentar resolver isso na via administrativa, ou ele pode ou procurar a defensoria ou contratar um advogado de sua confiança para tentar, na via judicial, resolver o problema e ainda, obviamente, receber uma indenização pelos danos morais que foram causados. Estou perguntando isso porque a gente tem visto aí a AGU trabalhar muito ativamente para impedir, né, que essas ações coletivas vão para frente e principalmente impedir que as pessoas lesadas tenham a possibilidade de ingressar com ações de dano moral, né? Isso tem acontecido, mas
a justiça ainda não acatou. É uma pena que isso esteja acontecendo, né? Porque há um cerceamento aí de defesa, de direito de ação e do próprio direito de existência digna do consumidor. Porque se ele foi lesado, se houve uma falha sistêmica da autarquia, eles têm que ser responsabilizados. Não pode a parte mais frágil ser responsabilizada por isso. Então, havendo um dano, obviamente, ele deve ser recompensado. Muito bem. Lanai Maia, assessora jurídica do Instituto de Defesa Coletiva, obrigado por participar conosco aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite, boa tarde para você. Boa tarde, Boa até a tarde. próxima.